Você só percebe que um parafuso sumiu quando alguém morre. Antes disso, ele é só uma ausência, um detalhe que nem sempre dá para ver. Não foi a primeira vez que eu encarei o barulho de ferro estalando como se fosse uma voz, mas foi a primeira vez que essa voz me respondeu. Eu mexo com manutenção pesada desde os 22. Já trabalhei em 3 cidades diferentes. Nunca fico muito tempo. Quando você vê alguém da minha área trocando de parque rápido demais, é bom perguntar o motivo. No meu caso, ninguém perguntou. Preferiram assinar minha carta de recomendação e fingir que eu nunca tinha passado por lá. Só que eu sei o que aconteceu. Eu vi o que meu erro causou, ou o que não ver o erro causou. Tem coisa que a câmera de segurança não grava, mas que tua cabeça repete mesmo assim. Foi por isso que eu aceitei o turno da madrugada. Parque fixo, no interior, um brinquedo antigo, a montanha-russa Tornado, estrutura de ferro aparafusado, toda pintada de vermelho, mas que já deixa a ferrugem escorrer, feito lágrima quando chove. Trabalhar ali à noite era como entrar num corpo velho. Tudo range, tudo respira, mas ninguém responde. Só que naquela semana, algo começou a se mexer quando não devia. Eu percebi na terça. Estava fazendo o checklist padrão da curva inclinada do trilho norte, a parte que recebe mais impacto do carrinho. Apertei os parafusos como sempre, torque correto, tudo documentado. Inclusive aquele, o parafuso grosso de trava inferior, um dos 4 que segura o braço de inclinação. Na quarta de madrugada, ele estava meio solto. Achei estranho, mas apertei de novo. Fotografei, marquei no relatório. Quinta, mesma coisa. Solto, de novo. Sem marca de afrouxamento, sem dano na rosca. Como se não tivesse sido mexido. Só desfeito. Aí comecei a desconfiar. Não dos outros, de mim. Pensei, será que eu estou apertando errado? Será que estou cansado demais para perceber? Ou será que é alguma sabotagem? Fui até o coordenador da manutenção, um homem velho, meio debochado, que fuma dentro da oficina e acha que tudo é exagero de novato. Falei com ele e a resposta dele travou meu peito, travou minha espinha. Você é o terceiro técnico a dizer isso. O outro surtou, o anterior sumiu. Ele disse isso rindo, como se estivesse me contando uma lenda besta de parque. Mas eu fiquei mudo e nunca mais esqueci o jeito que ele olhou para mim quando terminou a frase, como quem fala brincando. Mas já viu acontecer. Naquela noite, não fui para casa. Fiquei no alojamento do parque, que ninguém usa. Coloquei uma câmera pequena, escondida, dentro do suporte de inspeção da curva. Gravei tudo. No dia seguinte, o parafuso estava frouxo de novo. Sentei no chão, abri o notebook e fui ver as imagens. O vídeo seguia normal até 3:17. Depois, tela preta. Por exatos 4 segundos. Quando a imagem volta, o parafuso já não está mais no lugar. E no áudio, só um ruído abafado. Como uma respiração. Curta, encostada. Como se tivesse alguém colado no microfone. Revi esse trecho mais de 20 vezes. Nunca consegui ouvir outra coisa além daquela respiração. Parei de dormir. As noites seguintes não tinham diferença entre sonho e vigília. Sonhava que estava dentro do carrinho, sozinho. A montanha-russa disparava, mas no meio do trilho ele se abria. Não era uma explosão. Não era um acidente. Era como se o brinquedo decidisse deixar de existir naquele momento. E antes da queda, eu sempre acordava ouvindo aquele estalo. Aquele mesmo som que antecedeu o acidente da outra cidade. O mesmo som que virou minha maldição. Na segunda-feira seguinte, o parque entrou em manutenção geral. Sem visitantes. Sem barulho. Só eu e a estrutura, inteira, nua, parada. Decidi fazer o que ninguém tinha feito. Fui até a curva do parafuso, mas não com as ferramentas. Fui com uma chave especial, que só é usada para abrir o painel de contenção.
Atrás dos parafusos de segurança existe uma base de metal isolado, uma espécie de caixa onde parte dos fios antigos passavam antes da reforma elétrica. Eu nunca tinha aberto aquilo. E ali, naquele vão escuro, onde nem lanterna entra direito, eu achei. Tinha um crachá, velho, meio partido, com o nome apagado pela umidade. Mas dava para ver o símbolo do parque antigo antes da reformulação. Era do técnico que tinha sumido, preso atrás do crachá, um pedaço seco de unha, como se alguém tivesse tentado segurar, escavar, ficar. Junto, uma mancha escura. Não era graxa, não era ferrugem, era sangue. Antigo, quase granulado. Eu não gritei, não chorei, nem saí correndo. Eu fiquei ali, sentado, com o crachá na mão e a certeza de que alguma coisa naquele trilho não queria ser consertada. A ficha do funcionário desaparecido estava nos arquivos mortos, dentro de uma caixa de papelão embolorada, debaixo do balcão da elétrica. Ninguém mexia naquilo. Era tudo antigo demais para importar, novo demais para jogar fora. Mas eu procurei, porque eu precisava ver o rosto, precisava saber se ele também tinha essa cara que eu andava vendo no espelho. A ficha dizia que ele se chamava Raul. Tinha 31 anos quando desapareceu. Trabalhava na manutenção noturna da Tornado, responsável pela mesma curva, mesmos trilhos, mesmos parafusos. Tinha várias anotações no verso da ficha, assinadas por ele, relatos formais, do tipo que técnico escreve quando ninguém acredita. Parafuso do braço 4 voltou a afrouxar mesmo após reaperto com torque padrão. Registro fotográfico feito. Solicito acompanhamento da coordenação. Fiquei com a impressão de que alguém ou algo mexeu durante a madrugada. Só que o mais estranho foi o bilhete grampeado no canto do papel, à mão, em letra de supervisor antigo. Era só uma frase. A peça que se mexe sozinha não é peça, e ela não aceita substitutos. Li aquilo em voz baixa, e foi como se a frase tivesse sido escrita para mim. Eu sabia que aquilo não era só um aviso, era uma sentença. Aquela estrutura não queria ser arrumada, ela queria ser deixada em paz. Ou talvez quisesse companhia, porque quando o Raul desapareceu, ninguém investigou. A polícia veio, fez perguntas formais, mas o parque era privado, sem câmeras naquela área. Disseram que ele deve ter fugido por conta própria, que andava paranoico, que tinha surtado, a mesma história que estavam preparando para mim. E ali eu entendi, eu não era o primeiro, só era o próximo. A culpa que eu carregava do outro parque, ela nunca saiu de mim. Ela só me conduziu até aqui. E essa coisa, essa estrutura que insiste em cuspir o mesmo parafuso toda noite, ela não é louca, ela é seletiva. Ela só age quando percebe que o técnico já está quebrado por dentro. Naquela última madrugada, eu tomei minha decisão. Não pedi dispensa, não procurei ajuda, não fui embora. Fiquei sozinho no parque, esperei todos irem embora da manutenção geral. Subi nos trilhos com uma lanterna pequena e o mesmo parafuso, bem apertado no bolso. Sentei na beirada da curva, olhando a descida. Vento frio, ferro úmido, silêncio opaco. Coloquei o parafuso no lugar, mas dessa vez não usei a chave. Usei a mão. Girei com força até a pele da palma abrir, até escorrer sangue nos vincos da porca. Quis deixar parte de mim ali, quis mostrar que eu entendi, que eu não estava tentando substituir ninguém, só queria segurar. Na escuridão, ouvi o estalo. Aquele mesmo. O estalo que antecede o que não tem volta. E dessa vez, eu não corri. Não abaixei a cabeça. Não rezei. Eu falei. Se for para cair, que seja agora. Se for para sumir, que seja com meus olhos abertos. Não sei se falei isso para mim ou para ela, ou para ele, ou para o parque inteiro. Naquela noite, eu desliguei a câmera, desliguei o celular, não deixei nenhuma gravação, nenhuma explicação.
Só um bilhete no armário da oficina, com a chave do alojamento e a ficha do Raul grampeada junto da minha. Não escrevi muito, escrevi só o que precisava. Não é falha, é recusa. A peça que se mexe sozinha, ela não quer ser esquecida. Ela não aceita substitutos. O parque reabriu normalmente no dia seguinte. O coordenador reclamou que eu tinha largado o emprego sem aviso. O parafuso do braço 4 foi reapertado por outro técnico. Na semana seguinte, soltou de novo. O novo técnico pediu demissão. 2 dias depois. Eles só pintaram por cima da tragédia. A ferrugem ficou, e o resto também. Eu vi aquele parque nascer, virar ponto de passeio em feriado e depois ser engolido pelo mato. Fui operador ali por 8 anos, e mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria esquecer o som do giro quebrando no meio do movimento, nem o silêncio que veio depois. O que morreu ali não foi só uma menina. A menina que morreu era adolescente, 13, 14 anos no máximo. Cabelão bonito, blusa branca. Ela entrou no brinquedo com as amigas e saiu sem vida. Não por queda nem pancada. Foi pior, ela ficou presa. O cabelo enrolou num eixo que já dava problema fazia tempo. E o sistema não travou como devia. Continuou girando. Ela foi arremessada. O rosto bateu na grade. Não teve tempo de gritar. Eu não estava lá no dia. Estava de folga, em casa. Mas no dia seguinte, quando voltei, o brinquedo já estava com lona preta, fita em volta, a polícia cercando. E o que fizeram depois? Nada. Só lacraram. Não desmontaram, não analisaram direito. Ficou ali parado, com o ferrugem comendo por dentro, e o tempo passou. O parque faliu, fechou. Abandonaram tudo. E eu fui vender peça de ventilador no centro, até que um dia me ligaram de novo, dizendo que ia reabrir. Outro dono, outra cara, mas a estrutura era a mesma. A primeira vez que voltei lá depois de 5 anos, quase não reconheci. Tava tudo pintado. As cercas, os brinquedos, até o chão tinha tinta nova. Os nomes também eram outros. Onde era Roda Maluca, agora era Turbo Twist. O Giramundo virou Super Vórtice. Esse último era o brinquedo onde a menina morreu. Ficou parado 5 anos e agora diziam que ia rodar de novo. Eu perguntei se tinham trocado o sistema, as travas, os eixos. O técnico me olhou com cara de tédio e disse que estava tudo dentro dos padrões. Mas era mentira. Eu sabia, porque eu mesmo ajudei a desmontar parte dele 5 anos atrás. E nada ali foi trocado, só pintaram. Os mesmos cabos, os mesmos botões enferrujados. A lona que cobria ainda tinha respingo escuro de alguma coisa. E mesmo assim, me colocaram de novo como operador do brinquedo. Disseram que era temporário. Eu aceitei, porque precisava. Só por isso. Nos primeiros testes ninguém entrou, rodava vazio. E aí funcionava bem, mas bastava botar gente que o sistema travava. Não travava igual o travamento normal, não travava para segurança. Era um travamento frio, o som parava do nada. O giro perdia força, mas os botões piscavam como se estivesse tudo certo. O painel de controle me incomodava. Ficava numa cabine minúscula, com vidro na frente e luz branca dentro. E mesmo quando a gente desligava o disjuntor, os botões acendiam sozinhos. Não estou inventando. Eu mesmo conferi. Disjuntor desligado. E o botão verde, o de ativar giro, piscando. Uma piscada lenta. Como se estivesse esperando alguém apertar. Teve um técnico novo que disse brincando: vai ver, ela ainda gira à noite, procurando a saída. Ninguém riu, nem ele. Na terceira noite, eu voltei sozinho. Não podia, mas voltei. Levei o celular. Queria filmar. Queria provar para mim mesmo que não era paranoia. Cheguei ali pelas 3 da manhã. O parque inteiro apagado. Silêncio absoluto. Mas de longe, eu vi a cabine do Super Vórtice.
com uma luz fraca acesa. Aproximei devagar e quando olhei pela janela, os botões estavam acesos, piscando, como se alguém tivesse acabado de desligar. Mas ninguém tinha entrado ali desde o fim da tarde. O motor desligado, a fiação desligada, mas os botões pulsavam. Filmei, uns 30 segundos. Fiquei ali olhando. E juro, por um instante, ouvi o som do giro. Não o giro real, com o som do motor, mas um som abafado, como se estivesse rodando dentro da própria estrutura. E aí a luz apagou, sozinha. No dia seguinte, falei com o chefe. Ele riu. Disse que era estática ou algum bug do painel antigo. Pedi para não operar mais aquele brinquedo. Ele me olhou e disse: ou você roda ele ou roda da folha. Fiquei quieto. No dia da reinauguração, o parque estava cheio. Criança gritando, cheiro de pipoca, repórter da TV local, pai tirando selfie. E lá estava eu, com o uniforme novo, dentro da cabine do Super Vórtice. A placa nova brilhava, emoção garantida. Primeira rodada, tudo bem. Segunda rodada, começou. E no meio do giro, travou, do nada. Os bancos travaram, as crianças olharam assustadas, mas o som não parou. O barulho do motor continuava, só que vinha de dentro. O giro real tinha parado, mas o som, não. Fui correndo para o painel, ia apertar o botão de emergência. Mas aí, eu vi no reflexo do vidro, tinha alguém sentado no primeiro banco. Uma menina, blusa branca, cabelo longo, mesma blusa do dia do acidente, mesmo tom, mesmo jeito. Eu travei, não consegui apertar nada. Virei o rosto na hora. O banco estava vazio. Naquela mesma noite, o dono mandou lacrar o brinquedo de novo. Mandou fazer um papel com a palavra manutenção, escrita em letras grandes, colar na grade e puxar a fita. Nada de nota oficial, nada de comunicado. Quem viu, viu. Quem não viu, segue o baile, ele disse. O parque ficou lotado no fim de semana. As filas voltaram. A pipoca continuou estourando e o Super Vórtice ficou ali, fechado, atrás da lona. De novo. Mas não era o fim. Na semana seguinte, um vídeo começou a circular. Ninguém sabe direito quem filmou. Pegaram de fora, pela lateral do muro. Era noite. O parque já estava fechado. Nenhuma luz acesa, exceto uma, a luz da cabine do Super Vórtice. No vídeo, dá para ver, o brinquedo tá girando, sozinho. Ninguém no painel, ninguém no banco de operador. Só ele rodando devagar, sem barulho de motor, sem criança, sem som de gente. Só o giro. E aí vem a parte que ficou presa na cabeça de quem assistiu. Quando o brinquedo dá uma volta inteira e passa bem na frente da luz da cabine, no banco da frente, por menos de um segundo, dá para ver uma blusa branca tremulando. Como se tivesse alguém ali, mas sem corpo. Só o tecido se mexendo com o vento. Quando me mostraram esse vídeo, eu não disse nada, só balancei a cabeça. Era a mesma blusa. Eu sei, porque eu fui o último a ver. Não sei se era ela, não sei se era o peso da culpa, mas o que me incomoda não é isso. O que me incomoda é o que veio depois. Nada, nenhuma reportagem, nenhuma vistoria nova, nenhuma investigação. O brinquedo foi lacrado de novo. Dessa vez com corda grossa e lona dupla. Mas deixaram ele ali. Não desmontaram, não isolaram, não tiraram. Só deixaram. Como da outra vez. O parque continua funcionando até hoje. Mudaram o nome de novo. Agora é algo com Parque Família no letreiro. Mudaram a fonte. A fachada é azul, mas o giro é o mesmo. Às vezes, quando eu passo de longe, penso em parar. Pensar se alguém vai ouvir, se alguém vai ver a gravação do painel piscando, se vão acreditar no vídeo da blusa se mexendo. Mas ninguém quer saber, porque se souberem, vão ter que fechar tudo. Vão ter que assumir que reabriram sem trocar nada, que pintaram por cima da morte,
que venderam ingresso para um brinquedo que não devia nem estar montado, e ninguém quer carregar isso. Então, eles calam, e eu calo também. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Na noite antes da reinauguração, eu tive a chance de cortar a energia do brinquedo, puxar os fios, sabotar. Mas eu não fiz. Fiquei olhando, com o alicate na mão, e não fiz, porque no fundo eu queria ver girar de novo. Queria ver com os próprios olhos o que ficou ali dentro. E agora que eu vi, eu não sei se me arrependi. Talvez eu só tenha deixado ela terminar o que o sistema não deixou 5 anos atrás. Eles só pintaram, só mudaram o nome. A ferrugem ficou, e ela também. Quem escutar isso aqui vai achar que é loucura de velho. E para ser sincero, se eu tivesse escutado de outro, eu também acharia. Mas foi comigo. E eu nunca mais fui o mesmo depois. Eu trabalhei em parque itinerante por mais de 20 anos. Montava, desmontava. Estrada, cidade, silêncio. A gente chega, bota as luzes, sorri para a família, recolhe as fichas, desmonta tudo e some. De um dia para o outro, como se nunca tivesse existido. E tem coisa que para muita gente nunca existiu mesmo. Mas para mim, ficou. Foi numa cidade do interior de Minas. A gente estava desmontando tudo depois de uma semana de parque. Domingo foi o último dia. Segunda, só sobra o trampo. Eu estava encarregado do Mini Gira, um brinquedo besta, carrossel infantil com carrinho de fusquinha e trenzinho. O motor já estava desligado fazia tempo. A estufa dos algodões já tinha sido desmontada. Nem luz tinha mais. Só o breu e a neblina começando a cair. Aí eu vi. Tinha uma criança no brinquedo. Sozinha. Sentada num carrinho girando. O som do motor desligado. Nada fazia sentido. Fiquei travado. A luz da lua batia de um jeito estranho. Não dava para ver o rosto direito. Só o cabelo bem repartidinho. Camiseta listrada, meia dobrada por cima do tênis branco. A cena parecia parada no tempo. Eu tentei gritar, mas nem som saiu. E quando cheguei mais perto, nada. Não tinha ninguém. Achei que fosse cansaço, cabeça quente, sabe? Chamei de miragem. Os outros riram e ninguém nunca mais tocou no assunto. A gente seguiu viagem no outro dia. Eu nunca mais voltei para lá. Até que a vida me fez voltar. Foi no ano passado. Eu já estou aposentado. Tô com problema no fígado, dor nas pernas e um tempo livre que só me serve para pensar no que devia ter esquecido. Tava viajando com meu irmão que ia para um médico e sem querer ele decidiu dormir justo naquela cidade. Não era plano. Foi só cansaço mesmo. Eu até pedi para ir embora, mas ele estava dirigindo. A gente dormiu numa pousada e no outro dia eu saí cedo para andar um pouco. O corpo pede rotina mesmo quando a cabeça já cansou de tudo. Caminhei, sem rumo. Quando percebi, estava na mesma pracinha onde o parque era montado. Mudaram pouca coisa. Uns bancos novos, uma árvore a mais. Mas os fundos ainda eram terra batida e abandono. E lá estava ele, o Mini Gira. Jogado, enferrujado, coberto com uma lona rasgada. E lá dentro, a criança. Mesmo cabelo repartido, mesma camiseta, mesma meia dobrada, sentado, girando, como se os anos não tivessem passado. E pior, ninguém notava. Tinha um cachorro solto por perto. Passou a 2 metros do brinquedo, nem olhou. Uma bola rolou, quase bateu, nada. Só eu via. Eu me aproximei. Devagar. A criança me olhou direto. A boca dela se mexeu, disse alguma coisa, mas eu não ouvi nada. Só senti um cheiro forte, ferro molhado, e meu estômago virou. Saí dali correndo, vomitei atrás de uma mureta e só parei quando as mãos começaram a tremer. Voltei para a pousada e fiquei em silêncio. O meu irmão falava, mas eu não ouvia. Tinha voltado no tempo. Mas não no que passou, no que nunca foi embora. No outro dia, fui até a prefeitura.
Disse que queria ver umas fotos antigas do parque, que tinha trabalhado lá nos anos 2000. A mulher me levou até uma sala com arquivos. Comecei a mexer, sem esperança. Até que achei uma pasta com panfletos, fotos, datas. E no meio delas, a foto, o carrossel e o menino. Mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo tudo. Mas o que me paralisou de vez foi a data na margem da imagem. 1987. Naquele ano, eu nem sonhava em trabalhar com parque ainda. Eu era peão de roça. Fechei a pasta na hora. A mão tremia. A atendente perguntou se estava tudo bem. Eu menti. Disse que era só emoção de rever o passado. Mas não era emoção. Era medo. E isso foi só a primeira metade. A parte leve, porque o que veio depois foi a verdade. Ou o mais perto que eu cheguei dela. Tem silêncio que não é falta de som. É só a lembrança, voltando do lugar onde a gente escondeu. Eu devia ter ido embora da cidade naquele mesmo dia. Mas alguma coisa me puxou de volta para aquela praça. Como se a resposta estivesse ali. Como se eu devesse alguma coisa. Voltei cedo. O sol mal tinha subido. O banco de concreto ainda estava molhado do sereno da madrugada. E o brinquedo estava lá. Mais ferrugem, mais esquecido, mas ainda ali. O mini gira. Me aproximei devagar. Dessa vez, não tinha criança. Ou eu achei que não tinha. Porque quando eu fui dar a volta, vi a lona rasgada se mexer. E ele saiu debaixo dela, de pé, em silêncio. Não falou. Não correu. Só me olhou. Aquele olhar. Olhar de quem sabe o que você esqueceu. Eu fiquei parado. Por dentro, tudo já tinha desabado. Eu te deixei aí, não deixei? Fui embora, sem ver se você tinha saído. A imagem da última desmontagem começou a voltar. Lenta, confusa. Aquela noite, eu estava bêbado. Tinha discutido com o encarregado. Tranquei o minigira com os cabos ainda enrolados. Mas eu não chequei nada. Não conferi. Só fechei e fui embora. Naquela época, ninguém se importava. Era desmontar, jogar na carreta e sumir da cidade. Mas e se ele tivesse entrado escondido? Se tivesse dormido num dos carrinhos? E se eu travei a lona com ele lá dentro? A cabeça dizia que não, mas o corpo sabia. Era por isso que eu vi. Era por isso que só eu via. Ele não queria justiça, nem perdão. Ele queria que eu olhasse, que eu visse de novo, que eu sentisse o que ele sentiu. Fiquei ali por um tempo que eu não sei dizer. Minutos, horas, até que ele voltou a se abaixar, entrou de novo por debaixo da lona e desapareceu. Não teve som, nem vento, só ficou o brinquedo parado e o banco frio. Na volta para a pousada, eu passei na prefeitura de novo. A mulher do arquivo já não estava mais. Quem me atendeu foi outro rapaz. Pedi para ver de novo a pasta, mas ele disse que não tinha nenhuma pasta com fotos de parque, nem registro, nem nada. Achei que fosse desculpa, mas ele jurou. Talvez alguém tenha te mostrado um álbum pessoal, ele disse, mas no arquivo mesmo nunca teve nada disso. Voltei para casa em silêncio. Não comentei com meu irmão, não falei com ninguém, mas eu sei o que vi e sei o que fiz. Tem brinquedo que a gente desmonta com alicate e tem outro que desmonta a gente por dentro. Eu não sei se aquilo foi um castigo ou só um lembrete, mas de vez em quando fecho os olhos, ainda vejo o rosto dele, cabelo repartido, meia dobrada, o mesmo menino, rodando num brinquedo que ninguém mais enxerga, preso num tempo que eu nunca devia ter deixado passar. E se eu tô contando isso agora, é porque eu acho que ele ainda tá esperando, não por alguém que venha salvá-lo, mas por mim. O homem que esqueceu de desligar. Tem gente que cresce, tem gente que some e tem gente que fica girando no mesmo lugar. Naquela noite, tinha só uma criança rindo, e foi a última vez.
Eu estava fazendo hora extra como segurança no parque. Turno noturno. Coisa que ninguém queria pegar. Nem era pelo perigo. Era o silêncio. Silêncio demais. O parque é pequeno, municipal, daqueles que a prefeitura monta todo ano, fim de semana sim, fim de semana não. Fica no meio de um bairro residencial, lá pro fundo da Zona Norte. Não tem muito glamour, só brinquedo de lata, algodão doce e som abafado de alto-falante velho. A roda gigante era a mais antiga do parque. Rodava devagar, no braço mesmo, com um operador girando as manivelas laterais. Cada cabine era numerada. 4 de um lado, 4 do outro. Tinha a cabine 1, a 2, a 3 e a 4, a tal. Eu lembro direitinho da mãe chegando com um menino. Ela devia ter uns 30 e poucos, cansada. O tipo de cansaço que não é do corpo, mas da vida. O menino devia ter 6. Pequeno, magro, de boné azul. Corria com um copo de algodão doce na mão e ria alto demais para a hora que era. Ele correu até a roda gigante e apontou. A mãe hesitou. Eu estava perto, parado, fingindo que olhava para o nada. Ela cedeu. Levou ele até a escadinha. O operador abriu a portinhola da cabine número 4. O menino pulou lá dentro, rindo. A mãe ficou em pé, olhando meio inquieta. O operador fechou a portinha e travou a trava de segurança. A roda começou a girar. 2 voltas completas. Tudo normal. Luzes fracas piscando, cabine balançando levemente, o menino rindo, e aí, do nada, a roda parou. Parou no topo. As luzes da roda piscaram de novo e apagaram, só por uns segundos. Mas foi o suficiente para o operador soltar um palavrão baixinho e olhar para o quadro de energia. Eu me aproximei. Ele disse que era só uma queda de energia rápida, que já voltava. Voltou mesmo. Poucos minutos depois, a roda retomou o giro, devagarzinho. Só que quando as cabines foram descendo e abrindo uma a uma, a cabine 4 desceu vazia, vazia. O operador olhou para mim. A mãe correu em direção à cabine, quase quebrou a trava. Gritava o nome do filho. Não tinha ninguém, nem rastro de saída, nenhum sinal de que a criança tinha pulado. A portinhola ainda travada, nada aberto, nada mexido. O parque inteiro parou. Gente gritando, correria, brinquedos desligados. Em minutos, só restava o barulho de polícia e os passos apressados dos que tentavam ajudar. Eu fiquei parado, olhando para a roda. A cabine 4 não balançava. Era como se não tivesse peso, como se nunca tivesse tido ninguém ali dentro. Nas horas seguintes, vasculharam tudo. Barracas, banheiros, até os bueiros ao redor. Nada. Colocaram a culpa em descuido da mãe, como sempre fazem. Disseram que o menino pode ter saído e se perdido, ou fugido. Mas ninguém viu, nenhuma testemunha, nem nas câmeras. E eu conferi essas câmeras. Na da entrada, dá para ver ele chegando com a mãe. Na da saída, só a mãe, chorando, gritando. E a da lateral da roda? É ruim, fica longe. Mas mesmo com zoom, a cabine 4 nunca está focada. É como se ela não existisse direito. Ficaram dias procurando. Até helicóptero usaram. Nada. Nenhuma mochila jogada. Nenhum boné. Sumiu. E sabe o que mais me incomodou? Na manhã seguinte, quando a perícia já tinha ido embora e o parque seguia fechado, eu fui até a roda. O operador não estava. Ninguém estava. Eu subi na escadinha e olhei dentro da cabine 4, limpa, intacta. Mas a janela lateral, aquela que fica voltada para o mato atrás do parque, tinha marcas. 2 mãos pequenas espalmadas, mas do lado de fora do vidro. Era como se ele tivesse saído por fora, como se tivesse tentado voltar e não conseguir. Não contei para ninguém, não porque tive medo, mas porque eu sabia que ninguém ia acreditar. Eu mesmo quase não acreditei. Mas aquelas marcas, elas ficaram gravadas mais em mim do que no vidro. O parque reabriu uma semana depois. Não teve nota, nem homenagem, nem retrato do menino na entrada.
Só um panfleto novo, com os horários reformulados e uma lona colorida por cima da roda, agora com luzes mais fortes. Tudo igual, mas disfarçado. Eu pedi transferência para o setor da entrada. Disseram que era temporário, mas eu sabia que era fuga. Não queria mais passar a noite de frente para aquela roda. Só que não teve jeito. A roda é alta. Mesmo de longe, eu via ela girando, lenta, como se nunca tivesse travado. E aí comecei a reparar numa coisa. Todas as cabines recebiam gente. Casais, crianças, velhos. Menos a 4. Ela girava, mas ninguém entrava. Nenhum funcionário botava alguém ali. Eu perguntei para um rapaz que estava operando na semana seguinte. Ele riu, disse que era por precaução, só isso. Mas a roda continuava girando como se nada tivesse acontecido. E a cabine 4 rodava, vazia, sempre. Até que uma noite, um operador novo assumiu, mal treinado, sem saber de nada. Vi de longe ele abrindo a cabine 4. Entrou um casal, jovens. Devia ser o primeiro encontro deles. A roda começou a girar. Primeira volta, tudo certo. Segunda volta, mais devagar. Na terceira, a roda deu uma tremida, bem leve. Mas eu senti. Era como se o vento tivesse parado por um segundo e só a roda tivesse vida. Na descida, o casal saiu. Mas não era mais o mesmo. Ela tremia, olhos fixos. Ele estava branco, branco como se tivesse visto alguém morrer. Disseram que durante a volta, alguém ficou batendo no vidro do lado de fora. Disseram que tinha uma mão de criança, batendo e olhando para dentro, mas não de dentro da cabine, de fora. Eles disseram isso com a boca seca, como quem está falando o que não quer lembrar. O parque não comentou, ninguém foi atrás, só trancaram a cabine 4 com um cadeado interno e botaram uma plaquinha, manutenção preventiva. Mentira. A roda girava inteira, menos aquela cabine. Aquilo ali não era peça com defeito. Era lembrança, era buraco. Eu fiquei mais um mês lá, até aceitar outro serviço. Fui trabalhar como pedreiro, não por vocação, mas porque era uma forma de suar sem pensar. Mas a roda nunca saiu da minha cabeça. E pior, a última imagem que eu tenho do menino também não saiu. Porque uma noite, já no fim do meu tempo lá, eu fiquei observando a roda depois do expediente. Só eu e o vigia velho. Era teste de rotina. Ligaram a roda no automático. Ninguém dentro. Só girando as cabines no escuro. E a 4 parou lá em cima. E não desceu. A roda girava os outros compartimentos. Um por um. Mas a 4 travou no topo. Ficou lá, parada, olhando para frente. E eu juro que vi uma silhueta ali, do lado de fora da cabine, como se alguém tivesse se agarrado por fora da estrutura, pequena, agachada, como se estivesse tentando voltar, ou esperando alguém. Não sei se aquilo foi real, mas sei o que senti, e não foi medo, foi culpa. Faz anos agora. A roda ainda tá lá, disfarçada com luz nova, pintura colorida, segurança privada com colete bonito. Mas a cabine 4 segue trancada. E a mãe do menino, nunca mais vi. Ninguém nunca mais falou dele. A maioria esquece, mas eu não. Porque naquela noite eu olhei para uma criança rindo e não fiz nada. E eu me pergunto se foi só com ele que a roda não devolveu, ou se tem mais gente, preso ali dentro, girando, sozinho. Se você chegou até aqui, é porque a roda girou até o fim. Então, antes de sair, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente guarda essas histórias para quem não vira o rosto. E tem coisa que ainda precisa ser contada. Eu jurei que nunca mais ia meter a mão em fio de parque de feira. E quem me conhece sabe que quando eu juro é para valer. Mas promessa não enche despensa, não paga a luz. E depois que meu neto morreu, eu nunca mais fui o mesmo. Nem homem, nem avô, nem eletricista. Aquela criança morreu eletrocutada por culpa minha.
Uma tomada mal feita no quintal, puxada com cabo velho, fita isolante e confiança demais. O menino tinha 8 anos. Pisou num fio desencapado brincando com o cachorro. Só caiu no chão, nem teve tempo de chorar. Desde esse dia, não me olho mais no espelho. Então, quando me chamaram para cuidar da parte elétrica de um parque itinerante em Lagoa Grande, eu disse não 2 vezes. Na terceira, aceitei. 10 dias, R$ 1.000 por dia, quase sem mexer em nada. Era só acompanhar o funcionamento à noite e religar se desse queda. Dei azar. Ou talvez, depois de tudo que eu fiz, tenha dado sorte por tanto tempo. Cheguei numa terça. O parque já estava montado num terreno baldio, cercado com lona e fita. As ligações vinham direto do poste, gambiarra sobre gambiarra. O quadro geral era velho, mas funcionava. Era tudo improvisado, mas eles diziam que era assim mesmo. Nada que eu não tenha visto na época da prefeitura. Na primeira noite, fiquei sentado numa cadeira perto da barraca de churros. O som dos brinquedos, das luzes piscando, das famílias rindo, tudo me dava enjoo. Eu não sei mais conviver com alegria. Parece que ela não me reconhece mais. Fui chamado na metade da noite. O brinquedo dos carrinhos bate-bate tinha parado. Cheguei lá e o operador já estava com a cara pálida. Tinha criança chorando, mãe gritando e as luzes da pista completamente apagadas. Fui direto para o quadro, era só o disjuntor. Rearmei e voltou, mas o rapaz do brinquedo, um tal de Marcinho, me puxou pelo braço e cochichou com um olhar estranho. Foi o carrinho 7 de novo. Na hora, nem dei atenção. Achei que era bobagem de gente assustada. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo brinquedo, mesmo carrinho. E depois de novo, e de novo. O padrão começou a me incomodar. Era sempre o carrinho número 7. A hora variava um pouco, mas sempre na última rodada da noite. Eu comecei a investigar por conta própria. Abri o chão da pista, revisei os contatos, olhei o aterramento. Troquei os cabos de ligação do carrinho 7 por um novo, direto do estoque. Chequei o transformador. Nada. Nenhuma falha visível, nenhum fio queimado, nenhum motivo técnico. E mesmo assim, na noite seguinte, caiu de novo. O dono do parque, um sujeito chamado Vicente, tentava minimizar. Disse que aquele carrinho era o único que não foi montado ali. Veio de um parque que faliu no Rio de Janeiro. Compraram por preço de sucata. Funcionava bem, ele disse. Bonito, vermelhinho. As crianças adoram. Eu pedi para tirar ele da pista. Ele disse que não, que ia pegar mal. Comecei a pensar em sair do serviço. Mas faltavam 3 dias e eu já tinha me envolvido demais para voltar atrás. Na sexta, o parque ainda estava vazio quando eu cheguei. Esperei escurecer. Pedi ao operador que me deixasse testar o carrinho 7 sozinho, sem ninguém dentro. Ele concordou, mas ficou olhando com o corpo tenso. Liguei o sistema. Só o carrinho 7. Os outros ficaram desligados. 2 minutos depois, o brinquedo inteiro caiu. Só que dessa vez, tinha algo diferente. O painel de controle estava todo apagado, exceto uma lâmpada. A de inspeção elétrica, aquela que só acende quando a corrente está ativa. Mas como? Se o disjuntor principal estava desarmado? Fiquei parado ali por uns 30 segundos, sem respirar. Depois desliguei tudo manualmente. Fiquei em silêncio, sozinho, olhando para a pista vazia. Eu não queria admitir, mas não era uma falha de fiação. Era o carrinho. No sábado à noite, o parque estava lotado. Mais cheio do que eu tinha visto a semana inteira. Música alta, cheiro de algodão doce, fila em todo brinquedo. Na pista do bate-bate, as crianças corriam para escolher carrinho. Eu já tinha avisado que ia desligar o número 7, mas o dono disse que ia dar na vista, que não podia isolar um carrinho sem motivo técnico. Se der pane de novo, você resolve, ele falou. E saiu como se tivesse resolvido um problema qualquer. Eu me afastei, mas fiquei de olho. Foi aí que eu vi.
Uma menina. Devia ter uns 10 anos, sozinha. Ninguém ao redor chamando por ela. Ela apontou direto para o carrinho 7. O operador hesitou. Olhou para mim. Eu balancei a cabeça, mas parei no meio. No fundo, eu estava cansado de parecer o velho doido. O homem que vê vulto onde só tem fumaça. O operador liberou. A menina subiu sorrindo. Sentou, segurou o volante com força. A brincadeira começou. Por 2 minutos, tudo normal. Até que, do nada, tudo caiu. Dessa vez, caiu feio. Não foi só o brinquedo, foi o parque inteiro. Som, luz, letreiros, música, tudo apagado de uma vez. Silêncio total, barulho só do gerador tentando voltar. E o meu coração. Corri para o quadro. Dessa vez, nenhum disjuntor caiu. Todos armados, mas sem energia. Foi como se alguém tivesse tirado a alma daquilo. Quando a luz voltou, talvez uns 40 segundos depois, os gritos começaram. O carrinho 7 estava parado. Os outros travados no meio da pista. E a menina? A menina estava com o corpo rígido, a cabeça tombada para o lado, as 2 mãos coladas no volante, como se tivessem sido coladas com cola quente. Levaram mais de 3 minutos para tirar ela de lá. E mesmo assim, foi preciso ajuda. O rosto dela estava sem expressão, sem dor, sem nada. Mas quando soltaram os dedos, ela abriu os olhos ofegante e gritou do fundo da garganta: "Ele mandou desligar! Ele mandou desligar!" O grito dela não era de susto, era de obediência. Como se ela tivesse cumprido uma ordem. Levaram ela para o hospital. Disseram depois que não tinha nada físico. Sem queimadura, sem marca, só o sistema nervoso em colapso. O diagnóstico foi choque emocional severo. Mas o que me tirou o sono foi o que eu vi depois. Naquela madrugada, fui até o trailer onde ficava a central das câmeras. Ninguém quis ir comigo. Eu mesmo puxei o HD. Encontrei a gravação. Dei play. A câmera mostra a pista cheia, a fila das crianças. A menina entrando, apontando para o carrinho 7. Mas 3 segundos antes dela subir, o carrinho já estava ocupado. Não é fácil de ver. A imagem não é clara. Mas se você pausa na hora certa, você enxerga. Tinha um vulto dentro, não uma sombra no banco. Uma forma sentada, as mãos no volante, fixas, rígidas. E o mais doente disso tudo, quando a menina sobe, ela senta por cima daquilo. E o vulto não desaparece. Ele fica ali, como se tivesse usando ela. Não mostrei a gravação para ninguém. No dia seguinte, o parque abriu de novo. O carrinho 7 foi coberto com uma lona azul. Fingiram que foi problema técnico, que estava em manutenção. Ninguém mais tocou no assunto, mas eu sei que ele está ali, naquele canto escuro da pista, encostado, esperando, silencioso, como se soubesse que, em algum momento, alguém vai esquecer e vai ligar ele de novo. Eu recebi o pagamento, guardei e nunca mais voltei. Desde então, nunca mais encostei em nenhum brinquedo de parque. E toda vez que vejo um carrinho de bate-bate, não importa a cidade, o modelo, a pintura, eu olho direto para o número 7. E se ele estiver lá, eu viro as costas e vou embora sem dizer nada.